Fala pessoal, chegando com muitas notícias do Fluminense nesta sexta-feira, segundo dia de pré-temporada no CT Calçachilho. O Marcão, mais uma vez, vai ter a responsabilidade de comandar a equipe nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Já tem reforço por lá, o atacante Paulo Baia, que ontem teve um imprevisto, não conseguiu chegar a tempo, um problema no voo. Hoje foi lá ao CT e fez a sua primeira atividade com a camisa do Fluminense, ou seja, o primeiro reforço a treinar no CT em 2025. Outros jogadores já estiveram por lá, como o Lavega, mas esse vai demorar um pouquinho mais. Por quê? O Lavega foi convocado, tem até a seleção uruguaia publicou aqui ontem nas redes sociais, o Lavega que já se apresentou à seleção uruguaia sub-20. Ele é uma das referências da equipe, capitão do time que vai disputar o Sul-Americano Sub-20, uma competição que acontece agora em janeiro. O Uruguai vai estrear contra o Chile, eu até dei uma olhada aqui, deixa eu ver aqui no Instagram, tem aqui, ó. A estreia vai ser contra o Chile no dia 25 de janeiro. O Fluminense não solicitou a liberação do Lavega e dessa forma, à medida que o Uruguai for avançando na competição, o Lavega vai, obviamente, perder essa pré-temporada. Não sei se é o ideal, eu acho que o ideal, de fato, seria ele se reapresentar, fazer a pré-temporada com o Fluminense, mas, enfim, o clube provavelmente entendeu que essa competição é importante para ele, apesar de não ser uma competição data FIFA. E vai até o dia 16 de fevereiro. Então, se o Uruguai chegar, por exemplo, até a final do Sul-Americano, só depois disso é que o Lavega irá se reapresentar, iniciar a sua trajetória, aliás, se apresentar, iniciar a sua trajetória com a camisa do Fluminense. Quem está chegando por aí, ou melhor, já chegou e já foi ao CT hoje, tá? O zagueiro Freitas, mais um dos reforços contratados pelo Fluminense. Ontem ele embarcou aqui para o Rio de Janeiro, chegou ontem à noite aqui ao Rio e foi ao CT para realizar aqueles trâmites burocráticos, provavelmente ainda passar por alguns exames, assinatura de contrato. Ele deve ser anunciado hoje ainda como reforço do Fluminense. E aí, resta saber se ele já vai começar a pré-temporada de imediato, já a partir deste sábado, deste final de semana, ou se vai ficar para a semana que vem. Mas como ele já está aqui no Rio, acho que a tendência é o Freitas também já iniciar os treinos com o grupo. O Hércules, outro reforço que o Fluminense contratou nessa janela, vai se reapresentar normalmente no dia 8, né, completando aí os 30 dias de férias, porque, afinal de contas, ele estava defendendo o Fortaleza. Mas então já temos aí reforços no CT Calçachilho, aos poucos eles vão chegando e, obviamente, a gente quer mais. Aliás, o Fluminense precisa ainda de reforços, aliás, jogadores de qualidade, como eu venho falando, para brigar por uma vaga no time titular. Não só para composição de elenco. Vem batendo muito nessa tecla do primeiro volante, de um meia, para ter condições de assumir o papel do Ganso quando ele não estiver em campo, e de um centroavante com aquelas características que o Fluminense passou o ano inteiro procurou e não contratou, e até agora também não chegou. Mas um dos jogadores que eu acho que poderia ser opção, e não é um jogador caro, é o Lucas Evangelista, do Bragantino. O Fluminense não, até onde eu sei, não fez sondagem por ele. É uma coisa que vale apurar porque é um jogador que está no mercado, mas é uma sugestão, é um jogador que eu buscaria no mercado. É um meia de 29 anos, olhando aqui o site Gol, vou colocar na tela aqui para vocês. Lucas Evangelista tem 29 anos, ele tem contrato até 2026. Então o contrato não está próximo do fim, mas está caminhando para isso, é meio de 2026. O jogador com 53 jogos na temporada pelo Bragantino, 2 gols, 6 assistências. Ano passado fez 41 jogos, 2022 45 jogos. Está no Bragantino desde 2020. O jogador é um meia que chega muito ao ataque, tem boa qualidade de passe, é um jogador que tem dinamismo, tem técnica. É um atleta interessante para você ter no elenco. No caso do Ganso, é uma composição. O Ganso, evidentemente, vai renovar, é o titular do time. Mas para mim é fundamental, já que não dá para contar com o Renato Augusto, infelizmente, ter uma reposição minimamente qualificada para quando a gente não tiver o Ganso. E acho que o Evangelista é um jogador interessante e que o Bragantino está negociando. O Santos, por exemplo, está buscando a contratação, e essa matéria aqui no UOL diz que o Bragantino aceitaria algo em torno de 2 milhões de euros, pouco mais de 12 milhões de reais para contratar esse jogador, ou seja, para liberar esse jogador. E aí o Santos está querendo envolver
o Evangelista numa possível troca aí com o Guilherme, enfim. Mas é um atleta acessível pelo que o Fluminense está pagando no mercado, pelo que o Fluminense está gastando, aliás, pelo que está, pela realidade do mercado hoje. O valor não é muito alto, porque ele já está ali chegando nos 30 anos, mas acho que é um atleta interessante, seria uma opção. É óbvio que tem jogadores melhores, jogadores mais qualificados. Se o scout trabalhar, se a diretoria trabalhar, dá para buscar talvez no exterior um atleta que venha com um status, né, maior. Talvez até de titular, dependendo da forma como o time jogar. Mas aí você vai ter que gastar mais, naturalmente, a não ser que seja, de fato, uma belíssima contratação estratégica ou por empréstimo. Mas eu estou falando de um jogador que é acessível, não tem um valor alto e que está aqui dando sopa no mercado e acho que poderia ser um nome interessante. Vou falar aqui de tabela agora do Campeonato Carioca. A tabela foi desmembrada, então você já pode se planejar para todos os jogos do Fluminense na Taça Guanabara. É claro que sempre pode mudar, mas enfim. Só um adendo aqui. Ontem muita gente perguntando por que o Manuel se reapresentou, porque o Manuel em tese ficaria de férias até o dia 8 também. Mas foi um pedido do Fluminense. Ele e Ignacio, o pedido do Fluminense, os dois zagueiros, para que o time possa ter uma zaga ali experiente e um pouco mais de equilíbrio. No ataque vai ter jogadores como o Lelê, que, né, já faz parte do elenco profissional, o Paulo Baia, que é reforço, tem os garotos ali do meio de campo, o Isaac e Riquelme, a gente tem uma expectativa muito grande, e aí o Fluminense, a diretoria, solicitou a reapresentação antecipada do Manuel e também do Ignacio. E aí, por isso, eles já iniciaram a pré-temporada e irão, se der tudo certo, formar a dupla de zaga titular do Flu neste início de Campeonato Carioca. Então, ontem já informei para vocês a estreia contra o Sampaio Corrêa em Moça Bonita, 7 da noite. Fluminense não terá o Maracanã nas 5 primeiras rodadas, 2 delas como mandante. A estreia contra o Sampaio Corrêa, domingo, dia 12 de janeiro, 7 da noite. E também a partida contra o Maricá, que aí vai ser no sábado, dia 18, também 7 da noite em Moça Bonita. Fluminense e Maricá. O estádio do Bangu agora tem refletores que foram instalados recentemente. Muita gente fala, mas não tem refletor. Agora tem. Dia 15 de janeiro, terceira rodada, quarta-feira, 9h30 da noite. Volta Redonda e Fluminense lá no Raulino. Muita gente criticando esse horário de 9h30 da noite. Meio de semana é até natural pra gente, mas não domingo. Por exemplo, vai ter um domingo, 9 da noite, dia 26 de janeiro, Madureira e Fluminense. Estádio ainda a definir. É provável que o Madureira vá vender esse jogo para outro lugar, tá? Aí tem uma quinta, 21h30, 9h30, Portuguesa e Fluminense. Deve ser no Luso Brasileiro. Clássico, quarta-feira, 9h30 da noite, 29 de janeiro, Botafogo e Fluminense. É o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Depois, domingo, de novo, 21 horas, Fluminense e Boa Vista. Aí já volta ao Maracanã. Quarta-feira, esse jogo contra o Madureira deve marcar a estreia do time principal do Fluminense. Provavelmente deve ser aqui a estreia da equipe principal. Aí tem outro clássico contra o Vasco, 9h30 da noite, Vasco e Fluminense. 4h30 da tarde, dia 8 de fevereiro, sábado, Fluminense e Flamengo, mais um clássico Fla-Flu. A gente vai ter uma sequência aqui de 4 rodadas com 3 clássicos. Tabela horrível nesse sentido, né? Um clássico atrás do outro. Então, se o Fluminense não tiver uma boa arrancada no início da competição, como teve em 2024, pode se complicar no Campeonato Carioca, porque essa sequência aqui é muito pesada. Mas depois, nas 2 últimas rodadas, vai ter um domingo, 4 da tarde, Fluminense e Nova Iguaçu no Maracanã. Finalmente, aqui um jogo 4 da tarde, tirando o Fla-Flu. E depois, novamente no Maracanã, Fluminense e Bangu, domingo, 7 da noite. Então, esta é a rodada, são os jogos da Taça Guanabara. Lembrando que o clássico contra o Vasco deve ir para Brasília. Tá ali como a confirmar, mas o Vasco tem um acordo para levar esse jogo para Brasília. Estamos falando de Campeonato Carioca, então tudo pode mudar sempre. Esses horários, 9 da noite, é para atender a TV, com toda certeza, porque a Globo também vai transmitir, fez um acordo e vai transmitir o campeonato. Na Globo, alguns jogos TV aberta, Sport TV e Premiere, então esses jogos mais tarde aqui são com toda certeza para atender uma demanda da TV, principalmente da TV Globo, que deve ter solicitado esses horários. E olha só, tem estreia do Fluminense hoje na Copinha. Lembrando, 7 da noite, com transmissão do Sport TV, Fluminense Inter de Limeira, perdão. Fluminense iniciando a trajetória rumo ao Hexa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então vamos acompanhar a estreia da molecada hoje lá na Copinha. Pessoal, seguinte, 2025 começou e a Golcase segue sendo uma grande parceira aqui do canal do Lessa. E temos novamente copos à disposição. Vendeu tanto na Black Friday,
Acho que o Natal nem tinha mais copo na Gold Case de tanto que vendeu. E os copos estão de volta, esses copos espetaculares, personalizados. Eu tenho aqui, não estou falando só indicando para vocês, não. Eu uso e é espetacular o copo da Gold Case. Esse aqui é muito bonito, por sinal, mas tem vários modelos lá. Garrafinha da Urma vendeu tanto no Natal que acabou. Gold Case é realmente um sucesso espetacular, mas tem a garrafa térmica flash, uma garrafa maior, você pode comprar, personalizar, presentear, capinha você compra uma e leva duas para casa, capinha de celular, você pode comprar para você e presentear quem você gosta, tem vários modelos, você pode personalizar de todas as formas possíveis. Então vai lá no Gold Case, é só utilizar o cupom JORNADA para ter ainda mais desconto do que os que já tem aqui. Utilize o cupom JORNADA que você, tem certeza, não vai se arrepender. Pessoal, para a gente fechar aqui, duas notícias de mercado. Confirmado o empréstimo do zagueiro Antônio Carlos para o Sport. Notícia que foi publicada ontem à noite pelo jornalista Vene Casagrande. A gente confirmou, ele vai por empréstimo de 1 ano e com isso abre uma vaga ali no elenco. Até também por essa questão, o Manuel teve o contrato renovado, né? Esse foi um dos motivos. Então, o Antônio Carlos, que não se firmou, aliás, impressionante, né? O Fluminense passou 1 ano atrás desse zagueiro, foi lá, finalmente conseguiu, pagou por ele. Mesma coisa do David Duarte, que foi até mais de 1 ano. 2 jogadores que vieram, não acrescentaram em absolutamente nada e depois foram negociados. O Fluminense cisma com alguns jogadores, fica lá até conseguir. São jogadores de qualidade técnica extremamente duvidosa. Eles chegam, como chegaram, não deram retorno técnico nenhum. E agora o Antônio Carlos é emprestado, né? Então ele já seria uma das últimas opções ali de elenco, com a chegada do Freitas. A gente tem 2 titulares hoje, que é o Thiago Silva e o Thiago Santos, tem o Ignacio, o Manuel e o Freitas, que pode fazer a zaga e também a lateral esquerda. E depois dessa situação, dá para a gente confirmar aqui também que o meia Lucas Crispim, ontem a gente falou sobre ele, a possibilidade, foi um dos alvos, um dos jogadores sondados pelo Fluminense, jogador que está na Tailândia. O que eu apurei foi que, de fato, foi uma sondagem, mas essa negociação não avançou e não deve avançar. Esse jogador não deve chegar, não vai ser contratado pelo Fluminense. Ele despertou interesse também, recebeu sondagem do Inter e do Grêmio. Não é um atleta que está desesperado para voltar, porque ele está bem lá na Tailândia, mas se receber uma proposta, esse retorno ao Brasil pode acontecer, porque ele tem contrato somente até o final do ano. Mas, da parte do Fluminense, se tratou apenas de uma sondagem e ele, a priori, não vai ser contratado pelo Tricolor. Fechou, pessoal? Deixa o like, por favor, não esquece não. Se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. A gente volta com mais informações ainda nesta sexta-feira, porque, ao que tudo indica, teremos novidades. Um abraço, valeu!